O processador M1 é um chip de 64 bits de baixo consumo de energia, que foi projetado especificamente para ser usado em dispositivos móveis como laptops e tablets. Ele é composto por 8 núcleos de processamento, sendo que 4 núcleos de alta performance e 4 núcleos de baixo consumo de energia. O M1 também possui uma GPU integrada de 8 núcleos, o que torna ideal para aplicações gráficas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo, e hoje um vídeo meio que diferente, digamos assim. É um vídeo recomendado por um amigo aqui do canal, Antônio. Antônio, espero que você goste desse vídeo, tá? Ele me deu a sugestão de fazer uma medição de performance do MacBook chip modelo M1, que utiliza o Apple Silicon, rodando para o Android Studio e o Xcode, que é uma plataforma muito utilizada para programadores de mobile, beleza? Então eu já andei fazendo os testes aqui, baixei o Android Studio, o Xcode eu já tenho aqui no Mac e fiz os meus testes e vou mostrar para vocês, ficou legal pra caramba. Eu acho que assim, se você não conhece ou se você é um programador que está pretendendo migrar para a plataforma da Apple, eu tenho certeza que tem surpresa legal por aí. Então fica até o final do vídeo, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? E claro, se esse vídeo te agradar, se você gostar, dá uma olhada no canal, se inscreve, compartilha, curte, beleza? E deixa aquele like e escreve seu comentário. Se você já fez esse teste, se você já conhecia, se não conhecia, se te ajudou, se não ajudou, se você já viu rodando em algum lugar, tá bom? Vamos lá, vou shiftar para cá e a gente vai começar os testes. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar no medidor de performance do Mac como é que está a CPU agora, o consumo de processador, tá bom? Primeiro a gente vai entrar no consumo de processador, depois eu vou abrir o Android Studio, vou rodar um emulador como se eu fosse rodar uma app, eu não tenho nenhum app aqui. Vou rodar um app e aí sim eu vou mostrar primeiro a performance de CPU do processador, são 8 núcleos, eu vou mostrar para vocês, e como que ele se comporta depois que eu abro o Android Studio, quando eu abro o emulador do Android também. Vocês vão ver o pico de CPU, depois eu vou abrir o Xcode, e aí a gente vai acompanhar tanto pelo comando top, quanto pelo medidor de performance, a performance de processador e o consumo de memória, para você ver se o Mac modelo chip M1, se ele é capaz, se ele realmente atende. Fica de olho, não vai embora. Vamos lá. Vou shiftar para cá. Aqui eu já vou abrir aqui o meu Android Studio. Deixa ele carregar. Não, minto. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o medidor de performance. Deixa eu fechar ele aqui para mostrar para vocês. Deixa ele fechar. Vou tentar fazer sem corte, tá, pessoal? Para a gente ficar realmente na íntegra, tá? Eu vou abrir aqui o medidor de performance aqui, olha só. Vamos colocar para CPU, tá vendo esse gráfico aqui embaixo? Ó, esse gráfico, só isso aqui foi o pico de consumo de CPU que ele deu. Deixa ele zerar, vamos deixar ele zerar aqui, tem algumas coisas consumindo processamento aqui. Depois a gente vai olhar a questão da memória, beleza? Então vamos lá, vamos trazer de volta para a CPU, deixa ele zerar, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Então agora o sistema está aí bem uniforme, tá? E a gente vai usar aqui, também o top. Vou deixar o top rolando. A gente vai marcar aqui, ó, o CPU idle. Eu aumentei um pouco o tamanho da fonte. Cadê aqui? CPU idle. Então o CPU idle, que na verdade é a capacidade disponível de processamento nesse momento, está em 84%. Não estou fazendo nada, tá? Mas ele deve estar carregando alguma coisa aí já na memória e, consequentemente, onerando a CPU. Agora, vamos lá. A gente vai abrir o Android Studio. Vamos ficar de olho aqui, ó. Vamos ficar de olho aqui no monitor de performance. Desculpa, monitor de atividade, eu sempre troco. E no idle, a gente vai olhar esses dois contadores, beleza? Vamos lá, então. Vamos abrir aqui o Android Studio. Olha lá. Começou a abrir, começou a carregar. Olha o idle para quanto vai, galera. 37%, ó, 23%, ó. Ele oscila bastante. Tá abrindo ainda. Chega a 11%, tá? Ou seja, 11% quer dizer que ele estava com 89% de utilização de processador. Vamos ver se ele já abriu. Ele já abriu aqui, tá? Agora eu vou carregar o emulador de Android. Bom, ele já abriu. Já estabilizou, tá vendo? Deu aquele pico, a gente vai ver isso depois graficamente, eu acho bem interessante.
Ele deu aquele pico, agora vamos lá, vamos carregar o emulador de Android. Ele vai dar mais um pico, ó. Enquanto ele carrega, olha lá, ele deu mais um pico, saiu de 80 e pouco para 30, 80, voltou, e aqui ele já carregou o emulador do Android. Como eu não tenho nenhuma app rodando no momento, eu não sou programador, de mobile, né? Então eu baixei isso aqui e customizei esse ambiente somente para a gente poder fazer os testes de consumo. Então ele está oscilando ainda, ele deve estar carregando algum tipo de biblioteca, alguma coisa. Beleza, agora vamos para cá, ó. Monitor de atividade. O que eu tenho aqui? Ele registrou para mim o pico de CPU, tá vendo? Agora eu vou clicar 2 vezes e a gente vai ter essa leitura. Lembra que na introdução eu falei que eram 8 núcleos de processamento, sendo que 4 deles tinham uma performance maior? Então eu acredito que o sistema operacional ele deva gerenciar isso de forma que, perceba que aqui, ó, vou fechar aqui novamente e vou abrir. Eu cliquei 2 vezes aqui na carga de CPU, tá? E aí ele abriu esses 8 núcleos de processamento, tá? Isso aqui são os 8 núcleos e aqui as threads que estão rodando nele. Vocês perceberam que tem uma diferença, que existe uma diferença na quantidade de threads que você tem nesses 4 últimos núcleos aqui, ó, do núcleo 5 ao núcleo 8? Por que será isso? Eu acredito que, como ele tem 4 núcleos de alta performance, ele deve dedicar a parte maior, a maior fatia de trabalho, digamos assim, as threads que oneram mais, que ele entende que estão onerando mais, e divide para esses 4 primeiros. E o restante ele joga nos outros 4 núcleos, nas outras 4 linhas de processamento. Nesse ponto, isso justificaria essa leitura diferente aqui nos 4 primeiros núcleos e essa leitura menor nesses 4 últimos núcleos, tá? Então é bem interessante. Na minha opinião, performou muito bem. Vamos ver, eu vou fechar aqui. Ele está aí em média 80% de utilização de idle, tá? Então vamos ver agora consumo de memória. Infelizmente, eu não fechei esse cara aqui, ó, esse QA menu. Ele é o hypervisor que é utilizado pelo UTM, que é o virtualizador que eu rodo aqui. Toda vez que eu trabalho com UTM e mais cedo eu precisei fazer algumas coisas, eu tenho que fechar. Na verdade, ele não mata esse processo. Praticamente eu tenho que reiniciar. Ele mantém esse bendito desse hypervisor aberto. No mais, galera, é aqui, ó, a leitura que a gente precisa é aqui, ó, 16 GB total, memória utilizada 12 GB, então eu tenho em média aí aproximadamente 3.4 GB sobrando, tá? No meu caso, a minha máquina tem 16 GB. Se você tiver um MacBook M1 com a configuração de 8 GB, vai ficar bem estreito para fazer isso aqui, para rodar o Android Studio. Agora, de quebra, eu vou abrir o Xcode e a gente vai ver novamente o pico de CPU, só que agora a gente vai olhar aqui, ó, no monitor. Vamos lá, ó, ele vai dar outro pico aqui, ele está carregando o Xcode. Eu vou escolher esse cara aqui para criar um projeto, criar uma app, vou colocar qualquer coisa e deixa ele salvar. Vamos ver se ele... Eu acho que a carga maior realmente ficou por conta, ó, do Android Studio mesmo, ó, tá vendo? Ainda teve aqui uma cargazinha. Eu vou clicar 2 vezes, vou abrir os núcleos aqui, ó. Mas ó, tá vendo? É substancial a diferença utilizada nos primeiros 4 núcleos aqui, que segundo o material que eu coletei são os 4 primeiros núcleos de alta performance. E os demais ele deve dedicar para as demais threads do sistema. Então assim, a sugestão do Antônio foi que eu abrisse, um amigo aqui do canal, o Android Studio, já com o emulador e de quebra o Xcode. Tá aí. Eu disse para ele que de quebra eu abriria o PyCharm, que de vez em quando eu mexo com algumas coisas com Python, e o PyCharm é bem pesado. Ó, vamos ficar de olho aqui, vamos ver se a gente consegue refletir esse cara. Acho ele bem pesado. Deixa eu ver aqui, vamos lá no top e ver como é que tá. Bem pesadão mesmo, só que eu acho que o PyCharm ele pesa mais em memória, tá? Ó, 25%, 35%, tá onerando, galera. Onerou bastante também com o PyCharm. Tá vendo? Ó, olha lá. Agora vamos dar uma olhadinha na memória. Ver como é que a gente está de memória aqui. Aqui ele deu mais um pico, tá vendo aqui? Ó? Ele deu mais um pico, aqui ele já deu um pico menor.
Agora em memória, vamos ver quanto que a gente tem agora. Caiu um pouquinho, tá? Eu tenho memória utilizada 13.47, tô aí com 2 GB, ó. Paixar me deu uma... comeu mais um pouquinho, mais uma fatiazinha de memória. Tá aqui, ó. 1.19 GB, tá vendo? Comeu mais um pouquinho, então. Mas ainda assim eu acho que dá pra... que o bichinho segurou bem, tá bom? Então assim, para você que tá pensando de repente em comprar um Mac ou já utiliza e tem medo e tal, a única coisa que eu recomendo, e eu já tinha observado isso anteriormente, eu tenho muito vídeo aqui no canal, vários vídeos falando sobre a utilização de virtualização no Mac, é que você faça um esforço para quem vai dispor de uma grana para comprar um equipamento desse, faz um esforço e compra com 16 GB, porque memória 8 GB é básico, vai ficar muito estreito, vai ficar muito bem apertado, a máquina não vai performar como deveria, beleza? Então eu recomendo aí que você compre um MacBook, se você for comprar, seja ele M1 ou M2, com a configuração inicial de 16 GB. Pessoal, eu espero que sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu gostei bastante de ter pesquisado isso. Antônio, obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar a sugestão e você puder também divulgar, vai ser bem interessante. Então, eu acho que ele entregou o que é proposto, tá? Um processamento de alta capacidade, de baixo consumo. Posso garantir para você que ele não esquentou nada, também foi rápido, né? Não processei, eu não dei como é que se fala? Não botei nenhum projeto para rodar, tá? Não dei nenhum ranking, nenhum projeto, então realmente eu não exigi muito mais. A carga que eu fiz, o teste de carga foi somente pico na abertura do Android Studio, quando ele carregou o emulador, depois o Xcode, beleza? Então assim, eu acho que valeu a pena o teste e acho que deve servir para você, certamente vai servir para você e de repente pode pesar até na tua decisão na hora de comprar um Mac 1 ou M2. É óbvio, se você hoje, 2023, você vai comprar, se você tiver a oportunidade de comprar um M1 com preço legal, ainda vale muito a pena, tá pessoal? Estou usando esse cara aqui, já vão fazer desde que lançou 2020, acho que outubro de 2022 a empresa já me entregou ele, e desde então eu estou usando, já falei várias vezes no canal, baixo consumo, alta performance, altíssima performance de bateria e baixíssimo aquecimento, tá? Não uso esse cara para jogar, não jogo nada, absolutamente nada aqui, uso somente para trabalho, e agora dei um pau nele rodando o Android Studio, tá? Bom, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo, eu acho que é interessante pra caramba, para quem é dev, tá querendo migrar para a plataforma, ou até para quem é dev, tá rodando com 8 GB e tá arrancando os cabelos, galera, bota mais 18 que vai ficar redondo. Falou? Muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau, valeu!